Conheça agora os 49 mitos da Primeira Guerra Mundial. Mas antes de continuar, deixe o like e se inscreva no nosso canal. Mito 1. A comunicação de código Morse foi amplamente usada na Primeira Guerra Mundial. A verdade é que, embora o código Morse fosse utilizado, a comunicação por rádio era mais comum. Mito 2. Os soldados passaram toda a guerra nas trincheiras. A verdade é que havia movimentação significativa de tropas e muitas batalhas ocorreram fora das trincheiras. Mito 3. Os tanques foram a chave para o desfecho da guerra. A verdade é que, embora tenham sido inovadores, os tanques não foram o único fator decisivo. Mito 4. Todos os soldados passaram a guerra em condições terríveis. A verdade é que algumas áreas de guerra eram mais confortáveis em comparação com as trincheiras na linha de frente. Mito 5. A guerra consistiu apenas em batalhas estáticas nas trincheiras. A verdade é que houve movimentação significativa em alguns momentos, como a ofensiva dos 100 dias. Mito 6. Apenas homens estavam envolvidos na guerra. A verdade é que mulheres desempenharam papéis importantes como enfermeiras, operadoras de telefones e em outros campos. Mito 7. A guerra foi limitada à Europa Ocidental. A verdade é que a Primeira Guerra Mundial foi um conflito global com batalhas na África, Ásia e Oriente Médio. Mito 8. As armas químicas foram sempre eficazes no campo de batalha. A verdade é que, embora tenham sido usadas, nem sempre foram decisivas e muitas vezes causavam danos colaterais. Mito 9. Bombas atômicas foram usadas na Primeira Guerra Mundial. A verdade é que a tecnologia de bombas atômicas só foi desenvolvida na Segunda Guerra Mundial. Mito 10. Pombos-correio foram o principal meio de comunicação durante a guerra. A verdade é que, embora fossem utilizados, rádio e telefones eram métodos mais comuns. Mito 11. O Tratado de Versalhes foi assinado antes do final da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, o tratado foi assinado em 1919, após o término do conflito. Mito 12. A Primeira Guerra Mundial foi desencadeada por rivalidades em jogos de futebol. A verdade é que as causas reais são complexas e envolvem fatores políticos e econômicos. Mito 13. Balões de ar quente foram amplamente utilizados em batalhas. A verdade é que eles eram usados principalmente para observação. Mito 14. O karaokê teve origem durante a Primeira Guerra Mundial. A verdade é essa: o karaokê surgiu muito depois, no Japão, no século XX. Mito 15. A internet foi concebida como resultado da Primeira Guerra Mundial. A verdade é que a internet se desenvolveu muito mais tarde, no final do século XX. Mito 16. Cavalos eram a principal força militar durante toda a guerra. A verdade é que o uso de cavalos diminuiu com o tempo devido à tecnologia moderna. Mito 17. Albert Einstein criou armas secretas para a guerra. A verdade é que Einstein não esteve diretamente envolvido em projetos militares. Mito 18. Canetas tinteiro foram usadas como armas secretas durante a guerra. A verdade é que armas reais eram utilizadas no conflito. Mito 19. Todas as nações em guerra usaram trincheiras. A verdade é que nem todas as frentes de batalha tinham trincheiras. Mito 20. Todos os soldados usavam uniformes camuflados durante a guerra. A verdade é que a camuflagem era utilizada, mas uniformes eram variados. Mito 21. Aviões de papel foram usados como protótipos para aviões de combate. A verdade é que o desenvolvimento de aeronaves envolveu tecnologia mais avançada. Mito 22. Espiões usaram pombos-correio para trocar mensagens secretas. A verdade é que a espionagem era mais sofisticada, envolvendo códigos e criptografia. Mito 23. Todos os generais na Primeira Guerra Mundial ostentavam bigodes extravagantes. A verdade é que a aparência dos generais variava significativamente. Mito 24. O primeiro videogame foi inspirado pela Primeira Guerra Mundial. A verdade é que os videogames surgiram muito depois, no século XX. Mito 25. Soldados usavam uniformes coloridos e chamativos. A verdade é que uniformes eram geralmente projetados para a camuflagem. Mito 26. Catapultas foram usadas em combates aéreos durante a guerra. A verdade é que aeronaves motorizadas eram a principal tecnologia. Mito 27. A guerra terminou em questão de semanas após o início. A verdade é que a guerra durou 4 anos, de 1914 a 1918. Mito 29.
submarinos de controle remoto foram usados para ataques secretos. A verdade é que submarinos eram tripulados por marinheiros. Mito 30. Todos os cães na guerra foram treinados como mensageiros. A verdade é que cães tinham várias funções, incluindo mensageiros, sentinelas e mascotes. Mito 31. A Primeira Guerra Mundial teve origem em uma rivalidade sobre receitas de panquecas. A verdade é que as causas reais foram complexas e relacionadas a questões geopolíticas. Mito 32. Soldados organizavam desfiles de moda nas trincheiras. A verdade é que a vida nas trincheiras era árdua e focada na sobrevivência. Mito 33. Conflitos eram resolvidos por meio de batalhas de dança. A verdade é que a guerra era conduzida por estratégias militares e diplomacia. Mito 34. O samba foi inventado como forma de expressão durante a Primeira Guerra Mundial. A verdade é que o samba tem raízes culturais no Brasil e se desenvolveu muito depois. Mito 35. Tanques eram movidos por energias renováveis para minimizar o impacto ambiental. A verdade é que tanques eram movidos por motores a combustão interna. Mito 36. Soldados praticavam luta livre nas trincheiras como forma de entretenimento. A verdade é que a vida nas trincheiras era marcada por desafios e perigos constantes. Mito 37. Havia pausas na guerra para permitir a celebração de festivais de música. A verdade é que o cessar-fogo de Natal foi um episódio real, mas não era generalizado. Mito 38. Generais usavam disfarces extravagantes para confundir o inimigo. A verdade é que líderes militares geralmente usavam uniformes regulares. Mito 39. Ursos foram usados como combatentes durante a Primeira Guerra Mundial. A verdade é que animais reais foram utilizados, mas principalmente como mensageiros e transportadores. Mito 40. A realidade virtual foi concebida como resultado da Primeira Guerra Mundial. A verdade é que a tecnologia de realidade virtual surgiu muito depois, no final do século XX. Mito 41. O Tratado de Versalhes foi redigido usando emojis para expressar sentimentos. A verdade é que o tratado foi um documento formal escrito em linguagem diplomática. Mito 42. Generais vestiam uniformes de super-heróis para inspirar suas tropas. A verdade é que uniformes militares eram padrão durante a guerra. Mito 43. Ninjas foram convocados para lutar nas frentes de batalha. A verdade é que táticas ninja não eram parte das estratégias militares convencionais. Mito 44. Soldados trocavam cartas de amor com os inimigos para desestabilizar suas emoções. A verdade é que a comunicação entre inimigos era principalmente formal. Mito 45. A comida em latas revolucionou a logística militar durante a guerra. A verdade é que, embora fosse usada, outras inovações logísticas foram mais cruciais. Mito 46. O Tratado de Versalhes foi assinado em Hogwarts, a escola de magia. A verdade é que o tratado foi assinado no Palácio de Versalhes, na França. Mito 47. Ursos polares foram enviados como reforços em frentes frias. A verdade é que animais reais não eram utilizados como reforços. Mito 48. Helicópteros eram usados para transporte militar na Primeira Guerra Mundial. A verdade é que aeronaves motorizadas eram utilizadas, mas não helicópteros. Mito 49. Generais usavam máscaras de gás durante eventos formais como medida de precaução. A verdade é que máscaras de gás eram utilizadas em situações de combate com ameaças químicas. Se você gostou dos 49 mitos sobre a Primeira Guerra Mundial, curta e se inscreva no nosso canal. Caso você queira ver os 49 mitos da Segunda Guerra Mundial ou sobre outro tema, comente abaixo.